Gente, estamos aí para mais um Sync-up do Rei Mapeamento Crítico da Quinote Studios com meu querido amigo Tomás Martinelli, tomando seu café, fumando não sei o que exatamente, mas não vou nem perguntar, mas beleza, vai saber o que é. Mas tá Liberado, o de STF boas, liberou. está de boas. Se você me disser que é aquela coisa que eu acho que é bacana, né? Começa com C e tem um S no final, eu acho, pô, show de bola. Se você me disser que é a outra coisa que é altamente nociva e tóxica, aí, rapaz, tudo bem, é contigo. Bem, estamos aí, tá? Vamos dar continuidade. A gente está numa exploração fascinante aí, fazendo. A gente daqui a pouco vai fazer a memória com ele, obviamente, mas a gente está fazendo aí, explorando a dinâmica de tese, antítese e síntese, que é sempre fascinante quando a gente chega nesse momento do mapeamento crítico, né? Estou chegando bem, estou chegando bem. Tem um volume enorme de coisas para fazer, mas estou chegando bem, tá? Mais uma vez, eu sempre falo, né? Eu sempre falo que tem um volume gigante, mas eu não reclamo porque, mais uma vez, eu não fui obrigado, eu não estou sendo obrigado a fazer isso. São coisas que eu plantei, né? Que nós plantamos, que nós plantamos e que está florescendo, né? Está convergindo. Então, vamos navegar, vamos surfar. Né? Essa que é a história. Claro, fazendo isso de uma forma mais regenerativa possível, né? Porque a gente não consegue fazer 100% regenerativo. Nesse tipo de sociedade que nós estamos é impossível dessa forma, né? Mas no meu caso especificamente, eu procuro balancear com os meus pranayamas, com as minhas caminhadas, né? Eu procuro oxigenar a cabeça, etc. Então, quer queira ou não, você acaba conseguindo ter sabe, um espaço-tempo ali de paz de você com você mesmo e você com os outros, né? Isso é muito, 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 muito importante. Então estamos aí, então estou aqui inteiro, corpo e alma, literalmente, bastante estimulado, que a gente está fazendo aqui realmente uma exploração fascinante. Eu passo para você, meu querido. Opa, peraí. Eu chego bem, assim, tava até falando com o Vini aqui antes de gravar, mas um pouco, mesmo esquema também, atarefado, um pouco dificuldade de ter esse espaço de oxigenar, de fazer a caminhada. Geralmente eu consigo fazer nas semanas, isso me mantém navegando, vamos dizer assim, mas nas últimas semanas deu um pouquinho uma desandada. Mas feliz de estar aqui, de voltar o mapeamento e mais um passinho aí avançando nesse processo de mapear a note, enfim, e falar um pouco da onde a gente está agora também. E é isso. Vamos que vamos. Então, beleza, vamos nessa. A gente vai começar por onde a gente sempre começa. Você sabe o que é, né, Tomás? É a memória, né? Então, fica à vontade para Uhum, você fazer a memória de cabeça, se você quiser depois compartilhar a tela já e depois fazer uma memória para pegar alguns insights, algumas uhum. coisas, de repente aproveitar para consolidar coisas que ficaram no ar cognitivamente, para dar uma metabolizada, para dar uma decantada, que né, são aquelas coisas que, tipo assim, caraca, você até anotou, vamos dizer assim, se você chegou a fazer um post-map disso depois, em suma. Mas fica à vontade aí para fazer memória, o microfone é todo seu. Uhum. Tá. Eu vou fazer mesmo. Geralmente eu abro antes o Miro, mas agora eu vou tentar fazer sem, assim. Acho que a primeira coisa que eu não consegui fazer muito bem da semana passada para cá é um pouco digerir isso. Geralmente depois do nosso mapeamento aqui na quinta, em algum momento da semana, ou seja, antes do próximo encontro, eu tento dar uma olhada no que a gente fez, no Miro mesmo, e dar meio que uma digerida naquilo, né? Ou reescrever aquilo e tentar dar um outro olhar, né? Depois da dinâmica, mas essa semana eu não consegui fazer isso. Mas o que eu lembro o que ficou na minha memória, assim, na minha cabeça, foi muito a questão de levantar a questão da inovação incremental, né? Com a inovação, acho que você tinha colocado como inovação disruptiva, inovação emergente, agora eu não lembro direito, mas, enfim, entender o que a Note, enfim, o projeto tem como melhoria já incremental, ou seja, algo que já existe, né?
ou seja, não criar necessariamente algo novo, e sim uma melhoria de algo que já existe. E essa coisa do que a gente traz de inovação mesmo, radical, disruptiva, né, em relação ao projeto. Isso é algo que ficou na minha memória porque é algo que também já veio em alguns outros momentos ao longo da Note, né, assim, do surgimento da Note, a gente discutir o que é, se a gente está trazendo algum elemento de inovação para o jogo, né, o que seria elemento de inovação para o jogo e tudo mais. E aí teve algumas coisinhas assim na minha cabeça e acho que o principal é a questão, pelo menos assim, quando a gente fazendo essa memória, né, lembrando dos papos que a gente tinha no Note em relação a isso, era pensar essa questão da inovação em relação ao jogo, da questão do que a gente chama de um jogar, né, ou de uma experiência regenerativa a partir do jogo, ou seja, criar uma relação a partir do jogo em si, do entretenimento, da ludicidade, com esse aspecto ou a sensação, enfim, ou a experiência de, aí um exemplo é plantar uma árvore, ou cuidar de uma colmeia de abelha. Então, conseguir ligar essas experiências lúdicas do jogo, né, vamos dizer assim, mais tradicional, com experiências ligadas aí ao cuidado com a terra, com o solo, com as plantas e tudo mais. Então, essa sempre foi a nossa tentativa, né, de inovação em relação ao jogo. E é claro que tem outros vários desdobramentos em relação a inovações, vamos dizer assim, mais ligadas aí a uma tecnologia nova que tem que estar incorporada aos jogos, e aí entra esse horizonte maior, assim, que eu acho que vale a pena a gente discutir. Mas acho que é isso que ficou mais na minha cabeça, assim, essa questão da inovação e confesso que a questão da tese, da síntese, acho que ainda tem que dar uma clareada, talvez, assim, para a gente, para ficar mais definido isso, assim. A gente até fez uma, entre aspas, correção na semana. Não foi nem passada, tá, cara? Foi retrasado. Semana passada a Verdade. gente não conseguiu, em função, foi muito mais em função da minha pessoa mesmo, se não me engano. Eu acho que fui eu que pus a você fazer na sexta e você não pôde, enfim. E a gente não se encontrou. Foi a primeira vez que, enfim, isso vai acontecer eventualmente. Uhum. E eu falei para você que a gente ia trabalhar a questão da tese, antítese e síntese sobre as perspectivas da sociedade, não do projeto. Você trabalhou a partir do projeto e a gente mudou para a sociedade, né? Porque a gente tem que fazer a relação da NOT para a sociedade. Né? Então, essa foi uma das questões importantes. Fica à vontade de compartilhar a tela, o Miro, se você quiser, olhando para o que foi mapeado. Né? Tecer mais comentários, fica à vontade. E depois, na sequência, eu vou te pedir para você falar um pouquinho da, da exploração que você está iniciando através de uma das interfaces do RE, que é o Greenpeal Brasil, em especial com a conexão que a Greenpeal Brasil tem com a Greenpeal Dev Guild, enfim. Falar um pouquinho da oportunidade que surgiu lá para a gente poder fazer o registro aqui, né? Como eu falei para você, as oportunidades de, de gerar espelhamentos, né? Com potenciais entrelaçamentos, etc., elas vão acontecendo ao longo da dinâmica do relato muito crítico. Mas, claro, assim, catalisa e potencializa quando a gente faz a ignição e cocriação da piscina, né? Mais à frente. Uhum. Então, fica à vontade aí, querido. Passo, para você, passo de novo para você. Você tem seus comentários um pouco mais alargados, aprofundados. Tá. Bom, em relação a Greenpeal, assim, acho que, pelo menos para falar disso, acho que esse, a- esse aproximar, assim, né, deles lá tem muito a ver com, principalmente o Rerê, essa coisa justamente de ver ali um espelhamento ali, principalmente com essa exploração que a gente tenta fazer na Note de ligar os jogos com essa, vou colocar dessa forma, né, com essa cultura regenerativa, né? E aí a gente já tem, né, esse desejo há um tempo, e aí, basicamente assim, de forma mais pragmática, tem a ver com a questão dos grants, ou seja, da possibilidade de conseguir algum grant para ajudar a gente a fazer essa parte do jogo, porque até então, né, o nosso esforço principal está concentrado em desenvolver o jogo na sua camada mesmo
que não tem uma interface ainda com a Web3, então a princípio a gente está muito focado na experiência principal ali do jogo em si, porque ele tem que ser um jogo divertido, um jogo agradável e tudo mais. Mas a gente já tem um plano médio e longo prazo essa ideia de conectar o jogo ou os jogos da Note com essas possibilidades, enfim, da Web3 e tudo mais. Então, acho que a ideia é muito de começar já a trocar ideia com os devs, né, da Greenpeace, por isso que é Dev Guild, para a gente não só começar a ajudar também o ecossistema, mas também entender o que, que o ecossistema consegue, o que, que a gente consegue, vamos dizer assim, compartilhar e co-construir ali em relação a esses objetivos assim da Note, né? Então, é um pouco essa ideia mais orientada para isso, assim. Eu acho que é por aí, assim. E aí a gente está começando a conversar para entender também essa dinâmica dos grants, dos projetos. Sempre teve, pelo menos, sempre percebi uma certa dificuldade de conseguir, eu vou aprovar, vamos dizer assim, ou ter um projeto de jogo que seja recebido nesses grants, porque o jogo em si, ele não, a princípio, não tem nenhuma desenvolvimento, alguma rede, né, árbitro e tudo mais. Então, a gente precisaria começar a pensar já nessas questões. E aí, a princípio, o que a gente está explorando hoje é mais a coisa do Hyper Search, justamente para poder fazer uma das coisas que a gente quer fazer dentro do jogo, que é o que a gente chama de floresta digital, que é justamente esse lugar onde o jogador vai poder ter informações da planta que ele plantou, da árvore, onde foi a árvore, do que ele contribuiu ali dentro do jogo para fazer aquele reflorestamento. E aí a gente precisa, enfim, tá nesse momento de desenhar essa possibilidade aí em algum possível grant, de a gente conseguir desenhar isso no conceito, mas depois desenvolver isso no protótipo. É isso em relação a Greenpeace, né? Em relação ao Dev Guild e tudo mais. Não Então, sei se. interessante você, a partir disso, fazer um gancho. Que eu acho que tem um ou dois ganchos aí, não sei se você percebe isso, mas tem um ou dois Uhum, ganchos aí com relação à exploração que a gente vai fazer para finalizar, né, essa exploração de tese, antítese e síntese. Não finalizar, a gente ter a primeira, a, a primeira renderização, vamos dizer assim, né, desse entendimento, mas tem gancho aí. Tem pelo menos dois ganchos. Mas vamos ver se uhum, você consegue pegar, né? O que que a Hypersearch representa em termos de primitivo cybercultural? Né? Não, não é, perdão, é um primitivo tecnológico, é um primitivo cybertecnológico. Né? E está começando com a Web3 gerativa. Esse primitivo cybertecnológico, você pode considerar ele, sim, disruptivo, porque você não encontra esse primitivo na Web2. Então, isso, de uhum, alguma forma, conversa com o quê? Com a antítese ou com a síntese? É a primeira pergunta, correto? Isso vai fazer parte da uhum. síntese ou conversa com a antítese? Então, a primeira pergunta, para a gente poder fazer um reflexo. Eu estou adicionando isso ao que você vai compartilhar com a gente com relação ao que você já entendeu no nesse primeiro momento da nossa exploração, correto? Depois eu te falo a segunda pergunta, mas vamos ficar com essa aí, adicionando a essa o que você já vai fazer de comentário em cima disso aí. Só para entender em relação à questão da tese ou em relação à questão da inovação, assim? Não, veja, como é que a gente pode perceber o Hypersearch? O Hypersearch é um track record, né? O Sim. Hypersearch é uma forma de você, você, você literalmente é, você pegar o rastro, né? Uhum, Você pegar você se transformar em rastro cibernético, né? Tudo aquilo que você vem desenvolvendo ou as pessoas vêm desenvolvendo para um determinado projeto, correto? Ou seja, uhum, certifica isso, né? Ciberneticamente no espaço cibernético da Web3. Você não tem isso no Web3, tá? Isso não existe no Web3. Então, a pergunta que eu faço é: a gente encara o Hypersearch como uma inovação disruptiva e joga ele na antítese, ou a gente encara o Hypersearch já como alguma coisa que conversa com o Web2, né? Tem alguma conversa com o Web2,
e está mais na tese, mas que pode fazer parte da síntese? Ah, então, acho que esse que é um pouco o que a gente está, vamos dizer assim, proposto a explorar, né? Por enquanto, a questão do Habermas ainda é muito embrionária, pelo menos para mim, então a gente precisaria entender mais, mas eu diria que está mais como uma solução, vamos dizer assim, contrária à tese, né? Ou seja, algo como, assim, eu não imagino de forma tão disruptiva no sentido de uma, vamos dizer assim, é porque do senso comum disruptivo, né? Algo como se fosse capaz de, vamos dizer assim, a, a ideia de que uma inovação disruptiva pode ser algo que vai enfraquecer ou vai substituir uma outra outro modo de fazer algo, assim. Eu acho que vai nesse sentido, né, de substituir, e sim de contribuir mais para uma prática, vamos dizer assim, para uma tese, pra uma prática que já é incremental, né, nesse sentido. Então, é, eu diria que está mais para uma antítese, mas que pode muito bem ser também uma tese, assim, no sentido de quando você pensa, quando eu penso na questão de aliar isso ao desenvolvimento do jogo em si, ou de outros jogos. Mas, enfim, é mais ou menos como eu vejo É interessante, essa porque mas ideia. quando a gente faz o mesh da antítese com a tese, nós geramos a síntese. Aí eu pergunto, então a gente poderia colocar o hypersearch ali na síntese como parte do play to earn? Play to plat? Ah, sim, acho que sim, faz mais sentido. Perfeito. Eu fico confuso como é que se escreve Hyper Research. É Hyper É assim, Research, né? hyper, Hyper, né? Certs. Hypersearch. É isso aí. Interessante. Perfeito. Já Uhum, fizemos um exercício cognitivo importante aí, tá? uhum, Porque esse mapeamento, que é seminal, ele é muito importante para você entender, né, qual o grau de inovatividade, de disrupção inovativa, de fato, a proposta que nós está trazendo. É muito uhum. importante a gente conseguir fazer esse tipo de reflexão, entendeu? É muito relevante mesmo. Mas vamos Legal. lá, mas eu fiz essa provocação não para a gente cair direto em cima disso, mas para te dar um estímulo para você falar do que você, na semana passada, para você, porque você já colocou coisas, você já fez uma espécie de post-map aí, né? O que na semana Uhum. passada para você ficou, né, como relevante da jornada da exploração livre-aprendizagem que nós fizemos? Hum, eu acho que foi, eu acho que de alguma forma eu já falei um pouco isso, Vini. Acho que foi mais essa questão de entender o que a reflexão, pelo menos, que gerou, né? Foi mais essa de pensar como o que do nosso jogo está ali para confirmar uma tese, para, assim, apenas ter uma melhora ali de um tipo de produto que já existe, uma coisa incremental, e tentar separar ou tentar entender, ali, identificar o que que é algo novo exatamente que a gente está trazendo, né? Que não, primeiro, que não está, vamos dizer assim, coberto ali pelo que seria ali necessariamente um jogo, porque tem vários elementos que a gente traz do jogo, mas que quando a gente começa a trazer a questão da árvore, do contato regenerativo, de juntar os jogadores com ações coletivas em prol do meio ambiente, esse tipo de coisa, a gente começa a entrar num lugar, pelo menos em relação ao jogo, que, vamos dizer assim, não necessariamente está estabelecido. Então a gente está nesse lugar, vamos dizer assim, sem que não tem muitos precedentes para guiar. Então, eu vejo esse lado todo, esse aspecto todo do jogo como algo que vai como uma antítese, né, da forma como a gente está colocando aqui, ou seja, são coisas que a gente precisa criar que vão, vamos dizer assim, em alguma forma contra a experiência do jogo. Porque quando a gente fala de jogo, especialmente, a gente pensa muito no entretenimento, puro entretenimento, 100% entretenimento. Mas quando a gente começa a incorporar esse aspecto, não só da ludicidade, mas também da educação, que é uma coisa importante, que é coisa do conteúdo do jogo em si, mas principalmente esse outro aspecto de dar
tentar quebrar um pouco essa barreira, né, do entretenimento com uma ação positiva, ou uma ação regenha, algo nesse sentido. E aí, quando entra nesse lugar, a gente entra nesse momento de apresentar, vamos dizer assim, novas features, novas características para um jogo que, primeiro, a gente não sabe muito bem como isso eventualmente vai afetar essa experiência principal, essa questão principal, essa tese principal, mas a gente está nesse teste justamente disso, assim, de testar esses aspectos do jogo que não são primários, vamos dizer assim, mas que são essenciais para a experiência toda. E acho que a síntese é um pouco esse resultado, né, dessas duas coisas, né? Tipo, tentar um, um produto, vamos dizer assim, um jogo como produto, mas também como uma ferramenta de engajamento ali, uma ferramenta de reflorestamento e tudo mais. Então, acho que é um pouco essa é a síntese mesmo. Mas aí eu te pergunto, né? Nesse sentido, eu te pergunto, dá já para colocar o Play to Plants ali na síntese, na medida em que medida dá para colocar o Play to Plants na síntese já, nessa altura do campeonato? Na medida em que a síntese é o mesh da antítese com a tese, né? Uhum. Há uma É, provocação. porque Aham. É porque o Play to Plant, pelo menos como ele é concebido na Note, ele é muito mais um conceito transversal que vai para vários jogos do que uma coisa específica, assim, de um jogo, né, no caso do Telltale. Mas eu vejo ele como uma síntese mesmo, assim, justamente dessa questão do jogo e da possibilidade de plantar. O conceito, ele foi, acho que pensou nele dessa forma, assim. E aí já no caso da antítese é mais a questão dos tokens ali, dos jogadores, como a gente vai entender isso dentro do jogo, a questão, vamos dizer assim, que a gente chama da floresta digital, ou seja, como as implementações técnicas que a gente vai ter que fazer para o jogo vão ir de encontro, ou vão, vamos dizer assim, se somar ao jogo em si para construir para possibilitar o play to plant, ou seja, para play to plant é muito mais vamos dizer assim, um resultado mesmo do que um caminho para atingir um resultado. Ele é mais esse conceito todo, vamos Interessante, dizer assim. interessante. Bem, antes de a gente prosseguir aqui, dar boas-vindas aí ao Cauê. Cauê, fica à vontade de fazer Opa! seu check-in, querido. Salve, salve. Fala, Tomás. Salve, Vini. Fala aí, Cauê. Desculpem a demora. Tava na correria aqui para variar, outras chamadas. Mas eu tô ansioso aqui para ver. Quero me inteirar onde vocês estão nesse papo da síntese, antítese e tese. E, bom, também trazer divulgar do Grand Chips, né? Falar que o Grand Chips está. A gente ganhou o round. O primeiro round a gente ganhou, então a gente vai ter mais recursos no próximo round. Acho que vai ser uma boa quantidade, mais do que eu estava esperando, pra ser bem sincero. Acabei acabei me surpreendendo com o quanto o time do Grand Chips não estava preparado para um resultado como esse que teve. A gente teve 70% do total de votos da votação. Tipo, faltando uma hora, a gente estava com 30 mil pontos de votos. E daí, faltando uma hora para a votação ali, a gente recebeu 4 milhões de votos. Ficamos em primeiro e ficamos tipo com 70% do resultado. Aí meio que, pelo que eu entendia, se a gente se a gente não fosse cooperativo, né, igual naturalmente eu e o AF somos, isso poderia gerar um problema assim, ali no Grand Chips, porque poderia simplesmente acabar com o programa, porque a gente ia meio que dominar quase, a gente ia receber 70% do recurso, as outras naves iriam receber 15% cada, basicamente. E daí a gente se propôs a fazer algo que seja mais no longo prazo, né? Mas mesmo assim a quantidade de recursos que vai vir vai ser significante, assim. E bem interessante o momento que a gente está. Conversei com a Ana, da Web3 Dev, comentei sobre as ideias que a gente tem para o próximo round, falei sobre esse incremento nos recursos, né? E eu comentei sobre a nossa ideia de ter uma equipe de suporte para a nossa nave.
Então, a gente ter ali na mão. Primeiro que a nossa nave é a única nave que fez financiamento proativo. Então, a gente pensou nessa ideia de financiamento, de funding para desenvolvimento, né, para ajudar projetos a dar os primeiros passos. E daí como a gente está pensando em implementar isso, é continuar com esse funding de desenvolvimento, só que agora a gente quer atrelar o uso desse funding a essa equipe de suporte, né? E que, cara, eu vejo uma sinergia muito grande ali, assim, com a Web3 Dev. A Ana veio até mim para perguntar como que estava funcionando isso, como que a Web3 Dev poderia se envolver, e eu vejo que pode ser um ótimo caminho a gente estar conectando a Web3 Dev com a Three Já passei Three para ela já fuçou, já verificou o projeto, já viu um monte de coisa. Mas ela adorou a ideia, ela acha que é muito sinérgico mesmo, e é uma forma da gente já estar dando essa ignição para projetos como a Triteios, que já tem, vamos dizer, um mercado, já tem um negócio, né, de fato rolando assim, e é uma oportunidade que a gente dá para projetos assim de darem os primeiros passos e reduzir os riscos para isso, né? E a gente já está fazendo isso acontecer com um parceiro, que pode ser até daqui do Brasil, né? O pessoal da Web3Dev. Então, a ideia é basicamente a gente abrir uma possibilidade dos desenvolvedores da Web3Dev aprenderem sobre o ecossistema Arbitrum e incluírem eles nessa lista de suporte. Outra possibilidade é esse contato direto, tá, o Tomás? De vocês simplesmente trocarem uma ideia mesmo com a galera da Web3Dev e às vezes só por estar pela proximidade que a gente tem, né, confiança também, alguém lá da comunidade dele se interessar em estar entrando para o time para fazer bom, para trabalhar essa parte do desenvolvimento na Web3, né? Uhum. Mas desculpa se eu me estendi, que a oportunidade para falar sobre isso, tô tendo menos oportunidades que normalmente, mas eu acho que é bem sinérgico, o projeto da Turtles já está lá, em breve a gente vai ter notícia aí de quanto recurso que a gente vai receber e tal, mas eu acho que já está no meio do caminho, assim, para a gente fazer tudo isso. E só queria atualizar esse lance da equipe de suporte que talvez a gente tenha aí. Ah, e tem outra coisa também. O Gitcoin está muito interessado no Grant Chips e, bom, eles estão chegando junto no Grant Chips. A própria Sejal criou um documento onde ela quer que eu mande para ela qual o report, né, do nosso round, como foi tudo. A Sejal é a criadora da comunidade Greenpill e ela trabalha no Gitcoin hoje, né? Então, ela tá super eles como um todo estão super interessados no Grant Chips. O OOC fez uma divulgação no fórum do Bitcoin esses dias e ele citou o Grant Chips tipo 3 vezes como uma das aplicações que foram construídas em cima do Halo, que é o protocolo do Bitcoin, open source. Ele citou o Grant Chips como uma dessas futuras parcerias do Bitcoin. Então, é possível que a gente veja aí, às vezes, uma nave, né, do Bitcoin dentro do Grant Chips. Pode ser que a gente esteja relacionado com ela, pode ser que não, mas tá bem promissor, assim, tem muita coisa acontecendo aí também. Pô, Maravilha, legal, cara. legal. Parabéns aí. Parabéns para vocês. Eu sabia que, obviamente, você perseverando, levando qualia, né? Levando qualidade, levando pensamento crítico, levando uma dinâmica de cocriação, que não existe essa dinâmica de cocriação na Web3, até mesmo na Web3 gerativa, né? É esse P2P, né? Interativo, orgânico, esse espaço ele acabar sendo aberto, né? Então, fico muito feliz que isso esteja acontecendo e que, obviamente, vai, E, Vini, vai, eu vai quero gerar. dizer que isso tem total resultado completo, assim, da formação que o WTF 3, desde o primeiro momento, me deu, assim, eu quero deixar isso bem claro, tá? Eu lembro que o processo do mapeamento da Click Commerce foi esse salto, foi quando essa chavinha virou, assim, foi quando eu comecei a perceber o quanto que a gente deixa o peer-to-peer em tudo, na Web3 também, né? Mas eu comecei a perceber o quanto que isso é a inovação, o quanto que a gente tem como o espaço de criação que a gente tem
nesse in-between, que é como você fala, né? Nesse por entre. E, cara, tá, tá, tem total a ver. As contribuições que eu fiz nas reuniões com o pessoal do Grant Chips todas foram nesse sentido. Chegou até nessa última reunião, a gente chegou na reunião e eles estavam meio que falando assim. Eles ficaram falando, né? A nave que recebeu poucos votos chegou meio. Como que eu falo? Desconfiada, não. Pessimista para ele, assim, tipo, a nossa atitude não ia ser nem nada cooperativa, né? Vamos dizer. Ele falou assim, não, até parece que os caras vão querer diminuir o quanto eles vão receber, não sei o quê, uma coisa assim. E para mim, para o AFO, isso já estava muito claro, assim, a gente já sabia que a gente ia precisar trabalhar nisso, porque a gente quer a gente quer que seja sustentável, né? A gente estava pensando em, pelo menos um médio e longo prazo com o Grant Chips para poder desenvolver várias ideias. Então, e daí eu fiz algumas sugestões de como que poderia ser o desenvolvimento do Grant Chips, né? Pensando assim, ó, pensando que a gente ganhou, e a gente tem algumas propostas de como fazer, como mudar, né, a dinâmica. Eu acho que a gente deveria ter visibilidade nessas propostas, então essa ideia da equipe de suporte, eu acho que a gente tem que ter, sabe, um apoio nisso, eu acho que a gente tem que ter o direito de poder pegar uma dessas propostas e implementar, sabe, usar uma parte do recurso para destinar, para criar um recurso, algo que gere valor comum para todas as naves. Então, quando eu falei isso, Vini, tipo, eu falei assim, imagina se a gente tivesse isso todo round, a gente, independente de quem ganha, uma parte do recurso que vai vir a mais já fica destinado para construir um recurso comum para todas as naves podem acessar, né? E daí eles, um dos caras do Grand Chip falou assim, não, não, eu agradeço muito a sua tentativa de transformar o Grand Chips sei lá, num programa Regen. Ele falou, mas vamos com calma aí com esse Andor, porque a gente ainda quer ter um pouquinho de competitividade. Então, tipo, é mais ou menos nesse contexto que ficou. Então, só para você entender o quanto que isso realmente tem relação com o WTF 3 Pega a Visão. Pô, show de bola, querido. Sem contar o Rerê, né? Porque são os paradigmas que consubstanciam o Rerê. Mas, em suma, muito legal, muito feliz de saber dessa notícia também, tá? E eu acho que, evidentemente, que vai ter reflexo em tudo, né? Tudo que está interligado, né? Tudo está interconectado. Bem, a gente aqui, Cauê, a gente está fazendo uma exploração bem, bem alargada, bem aprofundada, bem crítica da dinâmica de tese, antítese e síntese, né? A partir da sociedade, colocando, né, o projeto da Keynote Studios. A gente já, a gente já conseguiu Só um mapear a segundinho, gente. tese. Oi? Só um segundinho, gente. Já volto aqui, peraí. Estão me chamando Tá. aqui. A gente já conseguiu mapear a tese, tá? Já conseguiu mapear a tese assim por alto, né? Evidentemente, a tese por alto de como a sociedade opera é a tese. A gente já conseguiu mapear a antítese, né, para essa tese e a gente está vislumbrando agora a síntese, né, que é o que efetivamente isso que significa dizer. Que significa dizer que nesse sentido o que de inovação incremental, o que a tese implica de inovação? A tese implica inovação incremental, né? A tese nunca implica inovação disruptiva. É através da inovação disruptiva que vem na antítese, quer dizer, aquilo que não está institucionalizado, não está conformado, né? Não tem já instituições, já não tem, que não tem incentivos, não tem os incentivos econômicos, né? Que permitem a inovação incremental. O que está, o que a inovação, o que a antítese como inovação disruptiva traz, né? Ela traz a criação, ela traz normalmente aquilo que não existe na tese, ou não necessariamente aquilo que é contra a tese, é aquilo que é diferente da tese, tá? É uma nova forma de pensar a economia, uma nova forma de pensar a riqueza, uma nova forma de gerar conhecimento, sei lá. Você pode pegar um espectro bem amplo aí. Então, nós já começamos a mapear o que tem de antítese nesse sentido, né? Assim, de forma mais genérica, sem entrar muito na especificidade. E a única coisa que a gente fez foi pegar o Play to Earn,
que é típico, né, mas focado, né, na área de games, tá, gente? Sociedade, área de games. O que é típico da área de games, que é o play to earn, né? E a gente já começou a fazer a síntese, né? E quando você chegou, eu estava perguntando para o Tomás se já dava para colocar o play to plant na síntese, se o play to plant não era uma coisa a ser chegada, quer dizer, a gente ainda vai chegar nessa síntese ainda, né? Na medida que né, o projeto está sendo co-criado. E a resposta dele disse que não, que ele entende que o play to earn é uma coisa transversal, ele já vai conversar com qualquer jogo, digamos assim, que nós estudos criar, não só o Telltales, né? E que o play to earn já está ali, ele já faz parte da síntese. Quer dizer, ele é o horizonte, né? Ele já está sendo colocado como horizonte, ao mesmo tempo como horizonte e como valor, né? Ao mesmo tempo, ou seja, o futuro no presente, né? Olha como é que é interessante fazer esses movimentos, né, Tomás? O futuro no presente, ele é horizonte, ao mesmo tempo ele é presente. Então, ele é futuro no presente, né? Então, ele serve como essa dinâmica para poder gerar, não só continuar co-criando a Telltales, mas outros jogos que vão vir por aí. Quer complementar Uhum. alguma coisa nesse sentido, Tomás, aí para o Cauê? Não, acho que você fez uma boa explicação, assim. Eu creio que não, acho que a gente pode continuar avançando, assim, acho que tem um ritmo. Eu queria só comentar que eu estou tomando a liberdade de convidar o AFO e o Easy e algumas outras pessoas que estão mais próximas também na Greenpill Network para chegar em alguns syncaps. Eu convidei eles para estar aqui, tá? Só para avisar. Então, se chegar o Easy ou o AFO aí, Vini, é, eu que convidei eles, eu tinha mandado já um invite. Bom, só falar isso, tá bom? Legal, boa. Tranquilo, sem problema. São muito bem-vindos. Então, vamos lá. Então, agora vamos pensar o seguinte, né? A gente está iniciando, como você sabe, a coideação complexa, né, Tomás? A gente praticamente finalizou a originação, que é a primeira fase, mas estamos iniciando a Uhum. coideação complexa. A gente já na coideação complexa, a gente começa já a olhar, né, a partir dos paradigmas que substanciam o RE, correto? Por quê? Porque a gente, na coideação complexa, a gente vai gerar a RE prova de conceito, entendeu? A gente vai gerar para que nós estúdios a RE prova de conceito. A gente não gerou ainda, a gente vai gerar. E toda essa dinâmica de exploração que a gente está fazendo é para gerar a RE prova de conceito, né? Que a gente não gerou ainda. Então, a gente obviamente vai ter que ter clareza com relação aos paradigmas são esses, né? Aí eu te pergunto, quais são os paradigmas que consubstanciam o RE com o protocolo cultural intergerativo? Opa! Cara, eu acho que a questão. Aí eu posso estar. Tô jogando de forma livre, assim, mas acho que, pelo menos para mim, assim, tem a questão da. Como é que se chama isso? Compartilhamento abundante. Não sei se esse é o, é o termo exato, mas uma cultura de compartilhamento a partir de uma lógica, não, né? Uma lógica, assim, da engenho, da escassez, que é um conceito que eu acho muito interessante. Uma certa. Aí me corrija se eu estiver errado também, mas é bem a impressão que eu tenho, uma certa interoperabilidade desse código cultural, ou seja, de uma possibilidade de abertura infinita, vamos dizer assim, né, de possibilidade de interfaces, conexões, experimentos e tudo mais. Não sei, uma certa descentralidade, né, no sentido da própria organização mesmo, como uma rede, como um enfim, uma rede, mas com esse código, né, dessa rede. Hum, eu acho que são esses os principais, assim. Eu não sei se eu coloquei tudo na mesma caixa aqui, mas deixa eu Não, ver. não, muito legal, muito legal, Tomás, porque veja, você não tem ninguém, aliás, nem você nem ninguém tem a obrigação de saber que, quer dizer, ter a noção, ter o cheiro, né, como diz o Alan lá da Cripto Bahia, é importante. Você tem o cheiro, você acabou de passar o cheiro que você sente da parada, e isso é altamente significativo, tá?
Mas vamos ser um pouquinho didáticos aqui. Dá para ser um pouquinho didático. Então, a gente está fazendo um resgate da nossa capacidade de agenciamento. Esse é o paradigma P2P, tá bom? Então, esse é um paradigma. O resgate da nossa capacidade de agenciamento. Agenciamento entre e para com pessoas, correto? Porque todo agenciamento no tipo de sociedade que somos, que é a tese, certo? Ela é feita através de organizações e instituições e entidades, ou seja, nós delegamos a nossa capacidade de agenciamento para o paradigma organizacional que nós mesmos criamos. Ou seja, nossa capacidade de agenciamento está no paradigma organizacional, ou seja, são as organizações, são as entidades, são as instituições que nos agenciam. Nós somos agenciados pelas mesmas. É incrível isso, né? As pessoas não têm essa percepção. O quanto nós somos agenciados pelas organizações, pelo paradigma organizacional, né? E o problema de ser agenciado por organizações, entidades, instituições é que elas ossificam, elas cristalizam, elas estabelecem verdades, elas estabelecem uma forma de, elas literalmente já têm já sabem exatamente o que precisam, elas ajudam a você a validar o ethos da tese, entendeu? Ou seja, por exemplo, você pega, por exemplo, a parte educacional. Quando você pega as escolas são organizações, você concorda? As escolas são organizações. Elas trabalham com a escolarização, que é uma dinâmica de ensinagem, de formatação. Então, a escola, quando ela aplica a ensinagem, ela formata. Ela não informa, ela formata. Disciplina. Essa formatação valida a tese institucionalmente, entendeu? Essa formatação valida a tese constantemente. É uma máquina de validar a tese constante. Isso do primário, do secundário, chegando na universidade. Ela formata. Né? É por isso que o Rerê, com o protocolo cultural, não trabalha com o paradigma da escolarização ou da ensinagem da escolarização. Trabalha com o paradigma da livre aprendizagem, porque ele não visa o quê? Formatar. Ele visa, no máximo, estimular, informar e abrir o campo cognitivo para você poder se abrir, né? Para você poder reconhecer, gerar awareness do quanto nós somos seres aprendentes. Né? A gente está sempre aprendendo com tudo. Né? O quanto a nossa cognição é ligada à aprendizagem. A gente está sempre aprendendo, permanentemente. Então, nesse sentido, junto com o paradigma P2P, né, que é o resgate da nossa capacidade de gerenciamento, nós estamos trabalhando com o paradigma da livre aprendizagem. Esse é mais um paradigma da livre aprendizagem, correto? É por isso que na dinâmica guerreira todo mundo está aprendendo o tempo todo com todo mundo, né? E não tem essa figura do mestre, né, e do aluno. Até porque essa palavra aluno é horrível, né? Aluno é sem luz. Né? Assim, uma loucura. Eu prefiro estudante do que aluno. Mas, assim, aluno é sem luz, né? Alguém que não tem luz, né? Que o mestre precisa iluminar, o professor precisa iluminar. Em suma. Então, esse é o segundo paradigma da livre aprendizagem, que é o éter, digamos assim, do Rerê. Né? É o ar que nós respiramos, é a nebulosa que nós estamos inseridos. Né? E aí, quando a gente está falando do paradigma P2P, que é o resgate do agenciamento entre para com pessoas, né? Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da forma como esse resgate está sendo feito. Ou seja, qual é a forma que esse resgate está sendo feito? A gente está fazendo isso, por exemplo, se a gente fosse usar a forma como nós validamos, né, a tese, como é que a gente valida a tese da sociedade que nós estamos? Nós validamos nos formatando, nos capacitando a sermos operadores e agentes de quem nos agencia, ou seja, as organizações, as instituições e as entidades, correto? A gente faz fazendo isso, a gente valida. Só que isso é feito de uma forma que é altamente sistematizadora, percebe? Ou seja, por quê? Porque desde que a gente começou a se transformar em sociedades massivas, com milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões, até de mais de bilhões de pessoas, a necessidade de sistematizar tudo top-down e bottom-up, de cima para baixo e de baixo para cima, ficou uma coisa seminal, importante. A gente precisa estar sempre sistematizando, porque a escala
a escala é muito grande. Não sei se você já ouviu falar no número de Dunbar. Já ouviu falar de Dunbar, que é um cientista, né, do século XIX, ele fazendo pesquisas, né, é, sobre o porquê que algumas etnias indígenas, aborígenes, enfim, os chamados povos originários, né, elas conseguiram sobreviver ao tempo e outras não. E ele chegou à conclusão da pesquisa que ele fez ao longo da vida dele inteira, que era devido à quantidade de pessoas, né? E ele estabeleceu um número de 150 pessoas, é o número de Dunbar, né? Então, até 150 pessoas, você consegue ter uma dinâmica onde todo mundo se conhece, literalmente. A partir daí já fica difícil, você precisa criar sistemas para intermediar essas conversas, entendeu? E esses sistemas, a partir daí, eles deixam de ser interativos, olha que louco, Tomás e Cauê, e passam a ser participativos. Ou seja, as tecnologias sociais que você cria a partir de cima do número de Dunbar não são mais interativistas, elas são participacionistas, elas são tecnologias de participação. E você, normalmente, quando sistematiza, você cria algum corpo organizacional para sistematizar, certo? Então, é a partir daí que começa a complexificação, faz com que a gente precise sistematizar. Então, toda a dinâmica da sociedade é feita na base da sistematização, de baixo para cima ou de cima para baixo, não importa. Então, a gente cria sistemas de controle e comando, né? Ou seja, a gente precisa criar sistema para controlar e comandar, planejar linearmente, né, de como a gente vai. O futuro numa dinâmica, numa sociedade, tipo de sociedade que nos tornamos, o futuro ele está no futuro, não está no presente. O futuro, você precisa planejar para chegar, ter um roadmap para chegar nele, entendeu? E olha aí como é que as startups, sendo a célula máter, né, desse tipo de sociedade altamente organizacional, elas reproduzem, né, elas validam, né, o ethos da tese, né? Porque o que é crucial para uma startup? Roadmap, certo? Ou seja, o futuro está lá no presente. Ela reproduz como célula máter a tese do tipo de sociedade altamente massiva, sistematizadora, de controle e comando que nos tornamos, hierárquica, que categoriza tudo, que classifica, tem classe, né? Classe A, classe B, classe C, que nos tornamos, entendeu? Deu para pegar? Então, aí eu pergunto a você, qual é o paradigma, então, que o Rerê está usando? Ele está usando o paradigma de sistematizar? Ele está usando o paradigma de baixo para cima, de cima para baixo, top-down, bottom-up? Não, a gente está fazendo o paradigma de navegar por entre, in between, né? E esse paradigma é o paradigma de você levar em consideração a emergência, a interação, né? A organicidade. Então, é o paradigma da complexidade, é o paradigma do fazer complexo, de inglês complexity doing, né? E esse paradigma está ligado à segunda ordem da cibernética, que a gente, agora no terceiro ciclo do WTF 3 Pega Visão Campus, nós vamos estudar a segunda ordem da cibernética, vamos explorar ela. Ou seja, o que isso significa dizer? A segunda ordem cibernética diz que a primeira ordem, que é a ordem da qual nós estruturamos as sociedades massivas, né, após a Segunda Guerra Mundial, ela diz que você está de fora como observador, sabe, Tomás e Cauê? Você está olhando o sistema. O sistema pode ser fechado, como o motor de um carro, de um avião, por exemplo, certo? Um sistema fechado. O feedback loop dele não é interativo, ele é recursivo. Ele está sempre fazendo a mesma coisa, que nem a mecânica de um relógio, correto? E você está como observador olhando esse sistema, certo? Então você está na posição de olhar. Essa é a primeira ordem cibernética. Eu estou olhando e eu quero saber de que forma eu controlo o feedback loop desse sistema, correto? Então, os termos de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo foram criados no pós-Segunda Guerra Mundial, que não existia isso antes. Antes você tinha impérios, monarquias e algumas tentativas de Estado-nação republicano, certo? Aí você tem com a Primeira Guerra a quebra disso, e a Segunda Guerra quebra totalmente por isso, né? Então você tem no pós-Segunda Guerra Mundial, com Bretton Woods, com julgamento de Nuremberg e tudo mais, né? Você tem a criação de uma outra dinâmica de sociedade. Dinâmica essa, top-down, incentivando o bottom-up, né? Mas estruturando, sociedade hierárquica, né? Criando sistemas. E sistemas já ligados à tecnologia.
Olha que interessante. Antes não estavam ligados à tecnologia, eram mecânicos, mas sistemas ligados à tecnologia. É aí que nasce a cibernética, é aí que nasce a primeira ordem da cibernética. Então, a primeira ordem da cibernética, que vem de Norbert Wiener, né? Ele olha, e a motivação dele foi militar, tá? Para você entender, ele queria saber de como ele poderia controlar um míssil, para o míssil atingir, né, um objeto andando. Então ele queria saber o quanto, olhando para esse objeto andando, né, com a sua própria mecânica, né, o que ele precisaria, que fatores ele precisa levar em conta para que o míssil pudesse atingir aquele objeto andando ou voando, né? Essa foi a premissa dele, né? E ele acabou criando a primeira ordem, não ele sozinho, mas com outros, a primeira ordem cibernética, que é de sistemas fechados, e isso, sistemas fechados onde o feedback loop ele é controlado, ele é esperado que seja o mesmo sempre. Ou seja, o feedback loop como o de um relógio, como o motor de um carro, o motor de um jato, e etc. Deu para entender isso? A segunda ordem ela veio depois, com Maturana, com autopoiese, onde a gente já se percebe como parte do sistema, ou parte da complexidade, e você muda com a mudança. Ou seja, tudo que acontece, né, naquela tribo, tudo que acontece naquela cidade, naquele país, né, na natureza, na floresta, no planeta como um todo, tudo está mudando com tudo que está mudando. Ou seja, você não está só observando, você faz parte da observação. Você é observador e está sendo observado, e você está observando, e você está fazendo parte do feedback loop recursivo, ou seja, está mudando, iterativo, perdão. Ele está mudando o tempo inteiro. Né? Essa é a segunda ordem cibernética. E aí que vem o termo fazer complexo, complexity do. Então, esse é o segundo paradigma do Rê. A gente aqui está mudando junto com a mudança, porque o futuro já está no presente, ele não está colocado lá no futuro, correto? Então, esse é outro paradigma, o fazer complexo, o complexo da segunda ordem cibernética. Pegou até aí? Sim. Eu estou indo rápido, mas eu acho que você está pegando aí. Beleza. E aí o que acontece? O outro paradigma que encapsula tudo isso e que desconstrói, né, a tese, que está na antítese para gerar a síntese, é o paradigma da glocalidade. Né? O que é a glocalidade? É a gente integrar a sua hiperlocalidade gerando awareness com a sua biorregionalidade, ou seja, você começar a gerar awareness que nossos antepassados tinham, né, da nossa biorregionalidade, que tem um reflexo na nossa planetariedade, ou seja, a gente começar a se perceber como seres planetários, porque acredite você ou não, meus queridos, nós não nos vemos como seres planetários. Nós nos vemos como seres territorializados, nacionalizados. Né? Ou seja, entendeu? Eu sou português, o cara outro é brasileiro, outro é alemão, norte-americano. A gente não se vê ainda como ser planetário. Acredite ou não, ainda, a gente ainda está nós vamos ainda nos tornar seres planetários. Embora sejamos, a consciência, né, o awareness, de nos perceber como seres planetários ainda está em curso. Correto? E detalhe, não dá para falar que a globalização ajudou nisso, porque a globalização foi uma mecânica economicista, uma macroeconomicista, foi uma mecânica que nasce na mercantilização e deságua no capitalismo, né? Ou seja, de criar cadeias produtivas. Então, foi uma dinâmica o quê? Organizacional, não foi uma dinâmica, né? Foi uma dinâmica baseado no conceito do que se entende como riqueza economicamente, correto? Ouro, prata, extração de minerais e depois, com a sociedade moderna, os bens de produção e de bens de consumo. Então, o que a gente tem? Então, nesse sentido, a globalização não nos serve, correto? E nem a localização, porque a localização é altamente territorialista. A localização é eu aqui, você lá, nós contra eles. Eu defendendo, eu botando um muro para os mexicanos não entrar nos Estados Unidos. Correto? Então, o localismo não serve e nem a globalização serve. Mas o que serve é a integração da consciência da sua hiperlocalidade com a biorregionalidade, refletindo a sua planetariedade. Então, esse é o outro paradigma do Rê. A glocalidade, você vivenciar, você experienciar e entender como ser local, como ser planetário. Pegou? E tudo isso
lastreado por uma dinâmica de regeneração profunda, que não diz respeito a só, apenas e tão somente regenerar ecossistemas, a biodiversidade, florestas, né? Descentralizar o mercado de carbono, enfim. Diz respeito a você perceber como ser complexo, né? Você perceber o quanto você já é rico e abundante de recursos, como a natureza, e de você perceber que você tem um tempo diferente dos outros tempos, que existem, você tomar consciência de como os tempos são diferentes, né? Você tem o seu tempo, tem os outros tempos, que o tempo da tese, né? Que o tempo da tese é o tempo do paradigma organizacional, né? Das entidades, né? Das instituições e organizações, é um tempo produtivista, é um tempo performático. Esse tempo é um tempo, não é o tempo todo, ele é um tempo. Então, a gente visa, com a dinâmica da geração profunda, tomar consciência dos tempos, do seu tempo, tempo de você com você, você com os outros, etc., para você conseguir enxergar esses por-entres, né? Esses in-betweens, senão você não consegue enxergar. Né? E aí assim, é trazer as práticas gerativas para a nossa saúde, é entender que nessa, a gente precisa tratar a saúde de uma forma holística, né? De uma forma preventiva, não só corretiva, como está colocado na tese. Né? A regeneração profunda é também entender que nós somos um de milhões de espécies desse planeta. Nós não somos os soberanos dessa espécie. Né? Nós somos de milhões de espécies. A gente abrir espaço para ter as vozes dos outros seres mais que humanos. Né? Ou seja, espaço para os rios, para as montanhas, para as florestas, para a fauna, para a flora, para tudo. Né? A gente entender que a gente precisa se ressimbionizar, né? Com essa natureza mais alargada da nossa natureza interior. Né? Então, essa é o paradigma da geração profunda, que não tem só uma motivação econômica, como tem sido até o presente momento com as finanças gerativas na Web3, né? De criar novos incentivos econômicos para que o capital aí que está, né, que tá rodando especulativamente, ele seja direcionado, né, para para a recuperação de florestas, enfim, restauração e regeneração e vai por diante. Então, vai muito além disso. E, por fim, em, sabe, encapsulando tudo isso, né, tem a lógica da abundância, a lógica da experiência da abundância, entendeu? A lógica da experiência da abundância, né? E essa lógica da experiência da abundância, ela não é só para você falar da abundância, é você primeiro começar a entender que a abundância não é acumulação, é acesso. Na natureza, a abundância se manifesta com constante e mútuo acesso de tudo e de todos, entendeu? Então, é a experiência dessa abundância que a dinâmica, né, de ignição e cocriação das piscinas comuns de recursos compartilhados de rede proporciona, por exemplo, das piscininhas e das futuras piscinas comuns dos projetos. Em suma, estão aí os paradigmas, querido. Não sei se isso mais confundiu do que informou, mas antes de você responder, let's give a welcome to Afu. Hey, Afu, be welcome here, man. Hi, how's it going, guys? Yeah, nice to have you here. Thanks for having me. Hello, Afu. Hello, hello. So, we already talked, shared about you, and yeah, we're extremely curious to get to know you more. There's so much things that we have to talk for you to start to have a better glimpse of what the fuck we're doing here with the co-creation of this, cultural Web3 regenerative protocol called RERE, Regenerative Resources. Mm-hmm. And by the way, as you landed here, I was just talking about the paradigms that co-substantiates RERE as a cultural Web3 regenerative protocol. So yeah, I won't be able now, because we're almost at the end here of our sync up, to put you to update you, not to update you, but to put you a part of what we're doing here. Yeah, no worries. But it would be nice if you feel that it's something that suits for your agenda, your timing, for us to schedule a call, a special call,
what we call sync up here, a special sync up to put you apart, to you understand what we have been doing for the last 2 years and a half here. So, Yeah, that sounds good. Yeah. Yeah. I know, yeah, I got here a little late. So yeah, definitely continue. You guys just call. I'll just listen and just yeah, we'll set up that call. yeah. So if you don't bother, I will continue to speak in Portuguese because most of of the call here has been in Portuguese. But Yeah, if you don't bother, of course. But after, as I say later, we catch up with you in order to understand what we're doing here. But I'm just going to say that we're doing one of Riri's peer-to-peer dynamics called critical mapping, right? So for you to understand, critical mapping is a way to open the cultural code of a project where you can literally see, almost touch with your hands all the micro narratives that makes the origins of the project itself, of how the value proposal of the project came to life. You can visualize by this live mapping and post mapping thing that we do in Miro, how it came to life. So, and we do this with all the founders and co-founders of the projects, right? And it has basically 3 phases. The first is the origin story, the origins of the story itself. We call origination, right? And the second one is the complex co-ideation that we do through Riri's paradigms. Like I was just talking about that with Tomás now. And the third one is the abundance expansion, right? That's the third and last one. That we ignite and co-create the common pool of shared resources of the project itself. So that's in a very high level explanation. There's so much to talk about it, but yeah. Okay, thanks for that. Yeah. Okay, thank you. And yeah, you could continue in Portuguese and I'll just listen. Ok, Dan. Ok. Então, voltando aqui, Tomás, fica à vontade para fazer a sua apreciação, querido, do que a gente acabou de conversar. Cara, acho que foi assim, o primeiro foi bom pegar do cheiro e ver assim mais concretamente, né, os paradigmas. Acho que grande coisa já estava na minha cabeça, sim, mas é bom dar uma separada. Eu até fiz um pouco aqui para eu documentar um pouco isso, né, ter essa memória não só na minha cabeça, mas também num documento. E aí tô animado para partir daí começar a linkar, porque já vieram algumas faíscas assim, né, em relação à questão da própria Norte, enfim, do próprio projeto em si, em relação a esses paradigmas que a gente já vem construindo, vamos dizer assim, né, plantando isso há um tempo. Então, tô animado para continuar esse processo. Só falta um aí que é o paradigma das redes, tá? Vamos lá falar dele rapidinho. Esse é Tá? maravilhoso, O paradigma das redes, cara, é o seguinte: a vida é toda em rede, né? A vida se dá em rede, né? A manifestação da vida se dá em rede. E a vida, ela não marca reunião, certo? Ela não cristaliza uma estrutura, ela não categoriza, não classifica, né? A vida não concentra poder, né? A vida está sempre distribuindo, permanente, porque o padrão, olha, 2 palavrinhas, 2 conceitos importantes para você entender rede: padrão de organização e modo de regulação. O que é o padrão de organização? O padrão de organização é a vida interativa. Então, a gente quando interage numa dinâmica de rede, você gera ou um padrão de organização centralizado, um furacão, por exemplo, né? Ou você gera um padrão de descentralização, que são tornados, certo? Porque descentralização são múltiplos centros, entendeu? Não é distribuição. As pessoas acham que descentralização é a mesma coisa de distribuição. Não, são coisas diferentes. Então, sob o paradigma de redes, você gera um padrão de organização centralizado, padrão de organização descentralizado e um padrão de organização distribuído.
Então, a natureza ela já nasce de um padrão de organização distribuído, mas ela gera padrões de organização centralizados e descentralizados. Acabei de dar 2 exemplos, um furacão e tornados, né? Então, é uma constante. E você tem um modo de regulação. O modo de regulação pode ser horizontalizado, verticalizado ou transicional, né? O que é isso? O transicional é quando, em alguns momentos, você faz uma dinâmica, por exemplo, aqui na dinâmica do Rerê, né? A gente expande e contrai, correto? Quando você contrai, você verticaliza. Você verticaliza para materializar. Quando você expande, você horizontaliza. Mas você horizontaliza de uma forma transicional, porque, na realidade, se você botar isso num quadrinho, né? Assim, tipo, uma bissetriz, você vai entender que a dinâmica de a entropia na física, você perde calor, correto? A entropia na dinâmica dos seres vivos, a entropia gera calor porque ela gera a possibilidade de mais conexões. Olha que interessante, né? Então, isso a gente estuda em redes, tá? Na filologia interativa Gera um das calor na redes. rede, né? Porque você gera a possibilidade de mais conexões e mais potencial de interação. Então, a expansão gera mais calor. Então, a entropia na dinâmica de rede gera mais calor, né? Então, o que acontece? A gente tem, numa dinâmica de redes, é por isso que o Rerê não tem uma estrutura organizacional, é um framework orgânico, com algum quê organizacional, com os padrões de organização, né? Você tem o quê? Você tem um modo de regulação horizontalizado, verticalizado e transicional. O transicional é quando você, momento a momento, vai sentindo se você está horizontalizando ou verticalizando mais, né? É a bissetriz, né, que você gera. O transicional é a bissetriz entre o horizontalizado e o verticalizado, percebe? Aquela bissetriz. É quando você percebe que você está contraindo, está expandindo, está contraindo, está expandindo, entendeu? Você está gerando. E é assim que a natureza faz também, né? Então, nesse sentido. Então, a gente trabalha com paradigma de rede, a gente está se vendo como organismos, né? Complexos, né? E não organizações artificiais, né? Não, complicadas, né? Não como organizações complicadas, estamos vendo como organismos complexos, né? É o resgate disso. Faltou dizer isso aí. Pronto, a dinâmica de rede. Ótimo. Então tá, continuando aí, Cauê, fica à vontade para fazer a sua apreciação, querido, e já podemos partir para o check-out. Sim, eu preciso sair daqui a 5 minutinhos. Yes, I need to leave too. I will speak in English in respect of Afo being here. I want to thank you, Afo, for accepting the invite to know Riri and uh, this opportunity to engage with True Tales. I was talking about grantships for them. There's something you don't know, but there is a community here. They participate on Riri Dynamics, and they already have a pool of resources where they are uh, they are creating this ignition for their project, and this community, it's called Web3 Devs, and they are a big community. I think the founders, they are very engaged. They have weekly meetings. They have roles very really defined. So I was uh, uh, Anna, who is one of the founders. He came to me and asking about grantships and how they could help. So my think was about our support crew. That thing we are thinking about to implement, and I think this could be very very handful for projects like True Tales. So I was inviting them to apply again and maybe talk with the Web3 devs community, and we could make a sync up with Web3 dev community with Anna specifically to maybe establish some
coordination with them. I think this could be a good path to follow. Yeah, no, I like the idea. But I think, I yeah. want to bring again to our space in respect of Tomás and Vini, and I'm excited to be part of engage more with Three Tails mapping, and I don't know how much time I will have available for that, but I will try to be here. And Afo, feel free when we it's all Thursdays on 3 p.m. So it's after our Greenpeace Stewards meeting. So we can help on this meeting. So thank you everyone. Thank you Tomás. Thank you Vini. And see you later. Thank you, Coy. Thanks for inviting me. Yeah, it's a pleasure to have you here, Afu. Will be a pleasure to have you on, follow along with us in this dynamics here. And we will have the opportunity to schedule this special sync up with you. And yeah, so Cauê will give you we'll give you a notice when we're going to be able to do that. Okay, man. Sounds good. Thank you. Yeah. Okay, so that's it for today. Wow, was an incredible one. I really like it. So that's it, guys. See you around, and have a nice day and night, depending where you are now, or even morning. Bye bye. Bye, guys. Thank you.